Oi. Aqui no estúdio a gente não tá passando frio, né? Não. Mas tá frio. Gente, a gente tá tom sur tom. A gente tá combinando demais. Sem combinar a gente combina. Parece uniforme, né? Tudo azul, aquela coisa. Verdade, né, gente? Mas que dia gostoso, que tarde gostosa, né? Delícia, né, Luquinha? Principalmente porque cada um de vocês sempre abre aquele espaço para que a gente possa entrar, né, Luquinha? Com certeza. Bom demais. E bora alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Às vezes a gente acha que o pouquinho basta, né? Não. Não aceite migalhas. Seja no relacionamento, seja na maneira como tratam você, saiba mostrar o seu valor. Põe na cabeça o seguinte, você é uma pessoa única, você é uma pessoa especial e quem não reconhecer isso não deve estar ao seu lado. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, a partir dessa sexta-feira, o horário de funcionamento do comércio de São Paulo vai ser ampliado de 6 para 8 horas por dia e um novo estudo apontou que crianças podem ser fortes transmissoras do coronavírus. Converse com a gente, participe do programa. E olha só que tem prêmios para você no nosso Face, um Super Kit com produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Autovip. E você pode concorrer também ao Super Kit Tarumã. Tanto para um quanto para outro, você vai ter que curtir cada fotinho, marcar 2 amigos em cada foto e também compartilhar, e aí você já participa. Bora conversar? Abrir o coração, respirar fundo, dia de papo de sexta. Quem nunca? É a primeira coisa que eu vou perguntar. Eu já me senti. Você já se sentiu desprezado ou rejeitado? E é tão difícil, né? Quando você, de repente, espera, às vezes, um sorriso ou uma resposta educada e nem isso você tem. Mas, às vezes, a rejeição é algo que pode ser até dentro da família só. Às vezes você faz de tudo para agradar o maridão ou alguém da sua família, como diz o Luquinha, a pessoa não está nem aí, nem dá bola para você. Como é que a gente lida com a rejeição? Nós vamos até Campinas. Que saudade dele, né, Luquinha? Que bom, viu, amigo? Estávamos com saudades do psiquiatra Fábio Martins, que já faz parte aqui da nossa família. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Sol. Boa tarde, toda essa audiência aí do Falando Nisso. Eu que estava com saudade aqui. Toda vez que vocês me convidam, eu me sinto amado, acariciado. E aí eu sinto que faz diferença na minha vida. Assim. Se demorar muito para me convidar, eu me sinto meio rejeitado. Não pode. Já liga pra gente e fala, mas a gente liga antes. Exatamente. Fábio, vamos ver como é que tá a enquete do Instagram Falando Nisso? Vamos sim, olha. Você já pode curtir a nossa foto com o doutor aqui e também entrar nos nossos stories e responder pra gente, tá? Você sabe lidar com a rejeição? Sol, 68% diz que não. E você acha que a rejeição pode estar ligada com problemas de autoestima? 68% diz que sim. Você pode também abrir seu coração. Não quero me identificar. Pelo Instagram você pode mandar pergunta, pelo Face, pelo WhatsApp. Pois é, vamos começar antes de entrar as perguntas que já estão chegando. Fábio, o que é rejeição? Sol, a gente precisa entender que uma das necessidades básicas que o ser humano tem, além de comida, de proteção, de segurança, é a necessidade de ser aceito, de ser amado, né? Então, de pertencimento. Quando a gente sente que a gente é amado, a gente sente que a gente pertence a um grupo. E o ser humano é um ser social. A gente depende um do outro para a gente viver nesse mundo, né? Então a gente precisa pertencer. Se a gente se sente rejeitado, é como se a gente estivesse ameaçado no mundo, porque a gente sabe que a gente não pode viver sozinho. Então lá na época das cavernas, era muito importante que a gente não fosse rejeitado pela tribo da qual a gente fazia parte. Porque se a gente fosse excluído da tribo, a gente podia realmente morrer de fome, de sede ou ser devorado pelos leões. Então é por isso que até hoje a gente ainda traz esse medo imenso da rejeição, porque é como se a gente dependesse disso para sobreviver. E lá atrás fez muito sentido. Hoje em dia a gente percebe que a nossa sociedade evoluiu muito e que se a gente for rejeitado por algumas pessoas, provavelmente existirão muitas outras que vão saber nos amar e nos apreciar. Então, a rejeição, Sol, é uma dor que pode equivaler para algumas pessoas a uma dor física. Uhum. Tem algumas pessoas que sentem a rejeição como uma dor maior do que a dor física. Vamos ver, então, qual que é a dúvida do Josair, que mandou para a gente uma perguntinha. Oi, boa tarde. Eu sou o Josair e gostaria de saber se existe alguma forma de nós mesmos nos rejeitarmos. Um abraço para todos vocês. Autorrejeição. Excelente pergunta. Muito legal, né, doutor?
Existe sim, e a gente vai dar algumas dicas. Se você é uma pessoa que diz sim o tempo todo, que tem dificuldade de dar sua opinião, que tem medo de dar sua opinião, que está o tempo todo preocupado com o que os outros vão pensar, no fundo do fundo você está se rejeitando. E o que é pior, você não está se aceitando e está deixando de se mostrar como você é verdadeiramente para o outro. E às vezes a gente tem coisas muito boas. Quando a gente se rejeita e a gente não se aceita, a gente deixa de dar o que a gente tem de melhor para o outro, que é quem a gente é de verdade. Então, assim, a dica é, se você tem muito medo, se você pensa o tempo todo o que os outros vão pensar, se você não diz o que pensa, diz sim o tempo todo, de alguma maneira você se rejeita e você acha que você é menos que o outro. Porque você não tem tantos direitos como as outras pessoas têm. Acaba se violentando nos próprios quereres, né? E acaba dando mais atenção ao querer do outro, né, Luquinha? Pois é, Sol, já quero agradecer com o coração muito aberto, você que já escreveu pra gente. Eu tô impressionada com a quantidade de perguntas de pessoas abrindo o coração. Que bom. Isso pra gente não tem preço mesmo, viu? Obrigado pela confiança, a gente já volta com esse assunto, mas agora a gente vai lá pra redação para ficar muito bem informada. A Câmara dos Deputados reverteu a decisão do Senado e manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro, que impede reajuste de salário de servidores públicos. Israel Goldenstein, vitória do governo, né? Muito boa tarde. É isso mesmo, Solange. Boa tarde para você, para o Lucas e para quem acompanha. Falando nisso, uma vitória, digamos que até gloriosa para o governo federal. Foram pelo menos 42 senadores que votaram para derrubar o veto que impedia o reajuste de salário dos servidores públicos. Esta decisão, Solange, passou para a Câmara, que nesta votação o Planalto teve um forte aliado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM. Quem tem mais informações direto de Brasília é o repórter Alex Guzmão. Rodrigo Maia deixou a mesa diretora e foi discursar a favor da manutenção do veto. Lembrou que a pandemia já custou mais de 2 milhões de empregos e levou à redução do salário de mais de 9 milhões de trabalhadores. A oposição se uniu a favor da derrubada do veto. Mas os aliados do governo, com o esforço de Maia, garantiram a vitória do Planalto. Por 316 votos a favor e 165 contra, os deputados mantiveram o veto e os servidores devem ficar sem reajuste até dezembro de 2021. O resultado representa alívio para Paulo Guedes, que está fechando o orçamento da União para o ano que vem e defende o teto de gastos para não aumentar ainda mais o déficit do governo. Com a pandemia, o estouro já passa dos 700 bilhões de reais. Uma opinião muito particular, viu, Israel? Eu, Solange, só não entendo por que, até agora, quase 6 meses de pandemia, senadores, deputados, enfim, os nossos parlamentares que são pagos com o nosso dinheiro, dos nossos impostos, não reduziram 1 centavo, absolutamente nada do que recebem, seja em salário, seja em benefícios. O discurso é muito bonito, mas eu acredito que nós, como povo brasileiro, o que a gente espera? Exemplo que venha de cima, ou seja, que essas medidas de redução de salário também tinham que ter sido tomadas desde o início por eles, nossos governantes. Mudando um pouquinho a página, e os deputados da comissão que analisa o projeto da lei das fake news vão se reunir na semana que vem, Israel, para debater novas regras que poderão entrar na proposta. O que está sendo analisado, Israel? Sol, essas entidades, nessa análise sintática que o governo federal está fazendo, querem que o setor de comunicação do país evite a fraude, pelo menos as fake news, ou seja, as notícias falsas, desinformação em massa dentro do território nacional. Quem traz mais informações direto da capital federal é a repórter Carolina Vilela. O projeto aprovado no Senado em junho foi considerado incompleto por deputados, que vão discutir a inclusão de uma série de propostas. Entre elas estão as regras enviadas por 27 entidades que representam o setor da comunicação no país. No documento entregue ao presidente da Câmara, elas sugerem medidas mais eficientes de combate às notícias falsas e à desinformação na internet. As entidades destacam, por exemplo, a
importância do jornalismo profissional e reafirmam o respeito à liberdade de expressão, à privacidade e à transparência dos conteúdos nas redes sociais. Reforçam ainda que deve ficar muito claro para a população o que é notícia, o que é conteúdo impulsionado por publicidade e o que é material político-partidário. As 27 instituições representativas também pedem que as mídias sociais sejam submetidas às leis do mercado de publicidade, o que pode evitar, por exemplo, a repetição de casos como de propaganda estatal veiculada em sites de pornografia. De fazer um convite, neste sábado tem Band Entrevista com o diretor do INPE, Darkton Damião, queimadas no Pantanal, corte de orçamentos e quando deve ser nomeado aí o novo comando do Instituto. Quem está na lista aí neste sábado, 6:50 da noite. Luquinha, só uma última notícia que o Igor acabou de me mandar, inclusive agora, uma boa notícia para quem está esperando aí a aposentadoria. O INSS retoma atendimento presencial na próxima segunda-feira. Segunda-feira a gente vem com todos os detalhes. Perfeito. Só estava acompanhando as imagens da Tamoios aqui, Israel, em toda extensão a gente vê pista molhada, chuva, então já é o primeiro alerta que a gente faz para o motorista. Mas além disso, quem está por ali, trafegando ali, faz uma boa viagem? Lucas, nesse momento, a Polícia Rodoviária Estadual fala que as condições são ruins de visibilidade para o motorista, para quem desce a serra em direção a Caraguá ou sobe em direção a São José dos Campos. Tem muita chuva desde Paraibuna, Jambeiro, São José dos Campos. O trecho de serra, curiosamente, não tem chuva, mas tem muita neblina, está bastante frio na região do Vale do Paraíba e também no litoral norte do estado de São Paulo, o que dificulta aí a visibilidade para quem transita pela rodovia dos Tamoios. Para quem está na rodovia Presidente Dutra, trânsito flui bem, sem nenhum ponto de lentidão, tem chuva sim em pontos isolados, mas sem nenhum problema para o motorista. A notícia triste que nós temos agora é sobre a Floriano Rodrigues Pinheiro, ela que liga Taubaté até Campos do Jordão. Tem um acidente lá no quilômetro 30 entre Santo Antônio do Pinhal e Pindamonhangaba. Um caminhoneiro, ele bateu na defensa metálica da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, parte da carga tombou para uma área de escape, ou seja, um barranco às margens da rodovia, e nesse momento a pista para quem sobe em direção a Campos do Jordão segue completamente interditada de acordo com as informações do DR, o Departamento de Estradas e Rodagens. Lucas, para finalizar ainda a nossa parte aqui das notícias, tem informação do governo do estado de São Paulo. O Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira permanecem na fase laranja até pelo menos os próximos 15 dias, Lucas. Laranja ou amarela? Perdão. A fase amarela, perdão. Ai, que susto, Israel. A fase amarela até os próximos 15 dias. Reabertura de bares, restaurantes e similares aqui no Cone Leste do estado de São Paulo. Obrigado. Israel mandou para mim as imagens do acidente. Coloca para mim, por favor, Igor, que na hora eu não consegui abrir para vocês. Mas tá aqui o que ele acabou de comentar na Floriano, né? Bom, quando perguntarem para você, o Brasil tem neve? Agora você vai falar que tem sim, que o frio congelante chegou, tá nevando do sul do Brasil e o fim de semana vai ser mais frio, inclusive aqui na nossa região. E a gente vai comentar com você agora, então, as máximas para hoje à tarde, mas também para esse final de semana. Começando com Santo Antônio do Pinhal, chove bem por lá mesmo, máxima de 14 graus, bem frio, né? Aqui em Jacareí, máxima de 15, Taubaté 16 e Cachoeira Paulista, máxima de 18 graus. Tempo instável também no litoral, máxima de 18 em Ilhabela, olha que frio. Em Caraguatatuba, 23. Em São José dos Campos, hoje máxima de 16, amanhã piora, ou seja, máxima de 13 graus, para sol melhor, não é aquela gosta de frio. Eu amo. Mas depois já sobe, gente. E se a gente for acompanhando a semana, a temperatura vai subindo, o tempo estabilizando, desde domingo com o sol aparecendo. Aí vai subir, aí a previsão depois é que caia de novo. Já tô avisando para quem for ansioso como eu, já ficar preparado, viu? Bom, o horário de funcionamento do comércio é estendido em São Paulo e a gente já comenta com vocês. E hoje tem dicas também para a saúde do seu pet no Meu Amigo Bicho. Gato que faz xixi em lugar errado. O que pode estar acontecendo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.